Viu da simulação? Vou ver. Viver é uma experiência muito esquisita. A gente nasce meio que sem saber nada. E nós gritamos, choramos, até perceber que não adianta. E aí depois nós aprendemos a falar, a andar, a comer, a brincar. E então chega um belo dia, para algumas pessoas na infância, em que nós perguntamos por que eu existo? Ou ainda, de onde eu vim? Essas Correto, são tu me pergunta isso direto. Isso aí é pra você entrar em choque. questões inevitavelmente vagas. Talvez elas até pareçam sem sentido em um primeiro momento. Mas elas são perguntas muito difíceis de responder e mais difíceis ainda de aceitar que nós não temos uma resposta definitiva. Nós queremos respostas, explicações, nós queremos saber de tudo sobre tudo, mas nós estamos sempre descobrindo que nós sabemos cada vez menos. Essa dúvida já fez com que as pessoas se perguntassem sobre a própria natureza da nossa realidade. Ou seja, será que essa vida que vivemos é mesmo real? Ou ela é apenas um sonho? Talvez eu vou acordar daqui a pouco e descobrir que esse vídeo inteiro foi apenas um sonho. Ou quem sabe uma ilusão psicodélica. Ou até mesmo uma simulação computacional. Essas ideias estão muito presentes no nosso imaginário coletivo. Nós temos obras ficcionais populares só sobre isso, como o filme Matrix. E também não é uma ideia recente, já que ao longo da história existem diversos exemplos de desafios à realidade. Isso é, de pessoas que colocaram em xeque o que é ou não é real. Um caso conhecido... Faço isso direto, pô. Coloco em xeque tudo que a gente tá vivendo aqui. Eu acho que é tudo uma grande invenção, que a gente tá vivendo uma coisa que a gente aceitou, que a gente vive, que no fundo, a gente é tudo maluco. Já falei várias vezes. Pô, não existe, tá ligado? Eu tá dentro do meu quarto conversando com um microfone e vocês estarem escutando na casa de vocês. Não existe essa porra. O bagulho é uma invenção. Uma loucura coletiva que a gente aceitou que existe. Tá ligado? Tô dentro do meu quarto, longe pra caralho de vocês. Tô falando com uma tela, com um microfone na minha frente. Vocês estão escutando, me vendo na casa de vocês. Pô, o bagulho é uma loucura, pô. Não dá pra entender isso. Não dá pra entender, tá ligado? Tipo assim, esta porra aqui faz vocês escutarem o que eu tô falando na casa de vocês, longe pra caralho. Não existe isso, mano. Isso não é possível, pô. É o gênio maligno de Descartes, proposto em 1641. A ideia dele é que existe uma criatura maligna que coloca todos os seus esforços para me enganar sobre o que é real. E para isso, esse ser cheio de poderes faz armadilhas que criam ilusões sobre a realidade. Isso inclui os nossos sentidos sobre o mundo. Aquilo que nós vemos, ouvimos... Ateu da tecnologia? Aí, papo reto, mané. Tem umas paradas que não tem explicação, mano. Papo reto. Tipo assim, qual é o limite do sinal do Wi-Fi? A barreira invisível do sinal do Wi-Fi. Pô, vai tomar no cu, não existe isso, pô. Pô, Bluetooth. Sacanagem. Isso é uma mentira que a gente aceitou. Tocamos, sentimos, ou até aquilo de que pensamos que as coisas sejam feitas. Todas essas experiências seriam impressões falsas. Assim, o céu estrelado seria uma ilusão, mesmo que magnífica. A nossa impressão de que nós temos mãos que tocam em objetos seria outra ilusão. Os sons de músicas que ouvimos e gostamos tanto... Tu tá ligado que tem a teoria que a gente não toca em nada, né? Não sei se é teoria ou se é comprovação científica, mas não encosta em nada. É comprovação científica, de fato. Muito doido isso, né? Tipo assim, pego esse copo aqui e vou tomar um Guaraná. Eu não tô encostando no copo, pô. Mas o copo tá aqui. De novo, uma ilusão do gênio maligno. E assim por diante. Isso significa que as nossas crenças sobre o mundo seriam todas falsas. Ou seja, o demônio de Descartes estaria o tempo todo criando ilusões na nossa mente, nos fazendo acreditar em coisas que não correspondem ao que nós conhecemos como mundo real. A proposta de Descartes pode parecer... Então eu tô voando? Sim. Você está flutuando. ser improvável hoje em dia. No entanto, nós temos cada vez mais razões para duvidar da nossa realidade. Nem sempre esse cenário pareceu tão próximo de nós como agora, já que nós tivemos um avanço tecnológico absurdo nos últimos anos, o que nos trouxe a internet, supercomputadores, dispositivos nucleares, inteligência artificial, telescópios espaciais, aceleradores de partículas, nanotecnologia e mais uma lista enorme de conquistas. Além disso, nos últimos anos ouvimos falar muito sobre realidade virtual.
Seja pelo desenvolvimento de inteligências artificiais por meio de jogos usando óculos de realidade virtual, ou ainda pela recente proposta do metaverso. Um mundo virtual Moleque, nunca joguei um jogo na realidade virtual, mano. Nunca joguei. Será que é maneirão? Uma merda. em que você pode fazer tudo. Ter uma casa, encontrar amigos, ir pro show, comprar objetos, estudar, trabalhar, se exercitar. A ideia de uma realidade além da que nós conhecemos pode soar bastante assustadora, já que é um campo desconhecido para nós. Até agora nós só conhecemos a nossa realidade e nós ainda sabemos muito pouco sobre ela. Em 2003, o filósofo sueco Nick Bostrom publicou um artigo intitulado Você está vivendo em uma simulação computacional? A proposta dele é baseada em um trilema, que são 3... Ah, é papo reto. Ia ser maneirão, moleque. Se a gente tá vivendo numa simulação que a gente não faz ideia, tá ligado? Como se fossem uns jogos vorazes de outra civilização que é muito mais avançada que nós e criou a gente, tá ligado? A gente tá aqui de rolê. É como se nós fôssemos o GTRP dos caras, tá ligado? Entendeu? Os caras estão comandando o GTRP que somos nós. E a gente tem um GTRP na máquina, no computador. Muito doido, né? Afirmações, e nós devemos escolher pelo menos uma delas. A ideia de trilema... O cara que me controla é muito idiota, então? Pô, papo reto isso aqui. Tem uns caras que tem... Tem uns caras que dão sorte, né? Pô, é foda, mano. Nem todo mundo é controlado pelo Paulinho Louco, né? Foda, pelo Coringa. Tem gente que dá esse azar, né? O dilema é análoga aos dilemas que às vezes nós vivenciamos. A famosa questão sobre ser ou não ser, ou mesmo dilemas éticos sobre como devemos agir numa situação que coloca vidas em risco. Mas ao invés de duas situações difíceis de resolver... Pô, papo reto. O malandro que comanda o Botafogo nesse ano foi otário pra caralho, mano. Pô, de verdade. O que ele fez esse ano com o Botafogo foi de uma covardia. Pessoa ruim, pô. Devia estar puto lá na outra civilização e falou, mano, eu vou deixar os meus subordinados putos. No trilema nós temos 3 situações. Por isso que as coisas ficam um pouco mais complexas. As opções que o Nick Bostrom nos dá são: 1. Provavelmente nós seremos extintos antes de alcançar um nível pós-humano. Ou seja, que tenhamos capacidades cognitivas e tecnológicas muito além das que temos hoje em dia. 2. Qualquer civilização que tenha passado desse estágio pós-humano provavelmente não vai ser capaz de gerar um número significativo de simulações da sua história evolucionária. Isso é, mesmo se alguma civilização consiga adquirir capacidades pós-humanas, ainda assim ela não será capaz de criar realidades que simulem o universo dos seus antepassados. E a terceira e última, nós provavelmente estamos vivendo agora em uma simulação computacional. Essa é a conclusão do argumento. Então, nós ainda precisamos construir cada etapa que justifica essas opções. Então, para seguir adiante, nós precisamos de 3 ingredientes: filosofia da mente, razões empíricas, isso é, razões baseadas em nossas experiências sobre o mundo, e, por fim, probabilidade simples. O primeiro ingrediente é a ideia de que a nossa mente não depende do nosso corpo material. Então nós podemos continuar existindo conscientemente, mesmo que em um corpo diferente do nosso. Ou seja, não precisamos ser feitos de carne e osso. Nós podemos ser feitos de silício ou metal e ainda manter a nossa consciência. Essa experiência consciente pode parecer ou não com a forma e comportamento humano. Isso não importa. Tudo que nós precisamos concordar é que é possível de gerar estados mentais com experiência consciente subjetiva, independentemente de onde ou qual tipo de corpo esses estados mentais ocorram. É discutível o que exatamente são esses estados mentais, mas a ideia é que seja uma réplica refinada da estrutura do cérebro humano, pelo menos até um nível das sinapses individuais de um neurônio. Para continuar o argumento, nós precisamos aceitar essa visão sobre a mente, que, em geral, não é controversa. O comentário do merda do Guirrege no chat, cara. Eu sou feito de metano, não paro de peidar. Ah, mano, eu desisto de vocês, de verdade. Eu desisto, mano. Papo reto. Pô, vários comentários intelectuais fodas aqui no Vídeo Ciência todo dia. Meu chat é uma sacanagem ambulante. Papo reto, velho. O segundo ingrediente envolve entender o atual estado das coisas, especificamente o atual nível tecnológico da humanidade.
Sabendo disso, nós podemos fazer uma estimativa de quanto poder computacional nós precisamos para criar uma realidade simulada com seres tão conscientes como nós, seres humanos. Apesar de hoje em dia existirem inteligências artificiais bastante desenvolvidas, nós ainda não criamos uma mente consciente. Por mais engenhosas que sejam, as inteligências artificiais não conseguem pensar por conta própria. Elas só simulam ações. Pode ser que a nossa tecnologia continue avançando e em algum momento futuro a humanidade seja capaz de criar mentes conscientes. Não importa quanto tempo isso leve, sejam algumas décadas ou... Eu acho que é um erro. Foda-se. Verdade é essa. Se a gente criar um robô sentimental, vai dar merda. Vai dar merda legal. Não pode criar. Não pode criar, irmão. Tem que ter limite pra tecnologia, tá ligado? Começar a criar robô sentimental vai virar Detroit, pô. É isso aí. Em Detroit eu fiz a revolução dos robôs, né? Ou quem sabe alguns muitos milênios. Porém, existe a chance de não conseguirmos chegar a esse ponto. Por isso, para fazer uma estimativa conservadora, nós vamos pressupor apenas o nosso atual conhecimento sobre computação e seus princípios. A estimativa... Tu acha que não vai ter um maluco que vai criar? Ah, provavelmente vai ter, cara. Um cientista maluco, carente, tá ligado? Que vive solitário e vai querer criar um robô que ame ele. E aí ele vai fazer esse teste e vai dar uma merda federal. Vai ser assim que vai começar a revolução das máquinas, tá ligado? Tô dando spoiler pra vocês. Vai chegar um cientista maluco, um lobo solitário, tá ligado? Carentão, e vai tentar criar uma porra de uma máquina que ame ele, que faça companhia pra ele. E aí essa máquina vai se rebelar contra esse maluco e vai começar a ter a revolução das máquinas. Vai ser isso que vai acontecer. E aí depois a história vai dizer o caminho que seguiremos. Aí vem o comentário absolutamente embasado intelectualmente do Caio Capai, que comenta o seguinte: se fizerem um robô pra me mamar, eu gasto dinheiro. Tá aí. Caio Capai, no chat, mais uma vez destilando todo o seu tipo, ai, ai, de inteligência, né? estimativa de quanto poder computacional nós precisamos para criar uma realidade simulada com seres conscientes é feita com base no poder e custo computacional necessário para replicar o funcionamento de tecidos nervosos humanos em tecidos nervosos de silício. De qualquer forma, o que importa é saber quanto poder computacional nós precisamos para simular o nosso sistema nervoso central e assim estimar o seu gasto computacional. Cada humano simulado iria requerer essa quantia e, além disso, nós teríamos de levar em conta o ambiente em que essas simulações irão viver. As suas casas, as suas cidades, os seus planetas, as suas galáxias. No entanto, nós não precisamos simular tudo isso. Basta fazer algo bom o suficiente para enganar os humanos simulados para que eles não reparem em nada suspeito. E isso é exatamente a mesma ideia dos jogos que nós jogamos hoje em dia. Alguns ambientes não são renderizados até que você entre neles, e isso economiza poder computacional. Nós poderíamos então pensar que talvez cientistas simulados iriam descobrir alguma falha ao fazer observações por microscópios ou quem sabe outras ferramentas. Mas vale lembrar que os caras do chat falando Segovinha 3000 vai tomar no cu. Caralho, só tem idiota aqui, cara. Meu Deus do céu, como é que pode, cara? Só tem imbecil, cara. Que nós usamos o microscópio justamente para observar aquilo que não podemos ver a olho nu. Então bastaria que os criadores da simulação computacional preenchessem aquele espaço de visão com o que fosse mais conveniente para enganar os cientistas. Na verdade, o controle da civilização base sobre a civilização simulada seria enorme. Eles poderiam mudar até mesmo os pensamentos dos seus humanos simulados, ou ainda implantar memórias, ou até mesmo resetar o mundo para alguns minutos atrás. Os cenários são esses. Pô, papo reto, resetar o mundo voltando atrás ia ser bom pra caralho, mano. Eu ia ficar rico. Sabendo as merdas que já aconteceram, prevendo algumas coisas que vão acontecer, tem como ficar rico legal. Se ninguém na simulação perceber nada suspeito, nós não temos nada para nos preocupar. 2. Se alguém estiver próximo a descobrir ou presenciar alguma anomalia na simulação, é possível editar as crenças da pessoa
voltar o tempo no mundo virtual para antes da anomalia, ou ainda, na pior das hipóteses, simplesmente apagar aquele mundo. Nick Bostrom diz que o custo para criar uma simulação realística da história da humanidade seria algo em torno de 10 elevado a 33 a 10 elevado a 36 operações por segundo para cada cérebro humano simulado. E ele também diz que o poder computacional concentrado de um computador com a massa do nosso planeta é de 10 elevado a 42 operações por segundo. Assumindo apenas o que se sabe sobre computação e nanotecnologia ou... Caralho, a gente... Porra, 10 elevado a 42 operações por segundo, a gente é inteligente pra caralho, filho. Papo reto. Porra, a gente opera o tempo inteiro, moleque. Hoje em dia. Ou seja, usando a tecnologia atual para fazer estimativas da tecnologia futura, parece razoável supor que seja possível executar uma realidade simulada no futuro, já que se nós conseguimos um computador com massa planetária para cada humano simulado, então iria até mesmo sobrar poder computacional, já que são necessárias 10 elevado a 36 operações por segundo para cada mente consciente e cada computador conseguiria realizar 10 elevado a 42 operações por segundo. Isso é 1 milhão de vezes o poder computacional necessário para simular cada mente. Isso significa que essas estimativas estão com bastante margem para erro. Daí nós podemos concluir que civilizações futuras terão poder computacional suficiente para criar simulações dos seus ancestrais. Mas pode ser que nem toda civilização avançada tenha interesse em criar esses mundos simulando seus ancestrais. Talvez nós não sejamos tão interessantes assim. Mas hoje em dia, muitas pessoas fariam uma realidade simulada dos seus ancestrais se pudessem. Papo reto. Imagina poder estudar o desenvolvimento das civilizações da história, podendo simular elas diretamente e vendo como elas se comportam. Mas nós não temos recursos para isso ainda. A parte central do argumento da simulação consiste em reunir os dois ingredientes que eu falei até agora no terceiro ingrediente, a probabilidade. Ou seja, considerando que... Pô, moleque, eu era bom pra caralho em probabilidade no colégio. Papo reto. Eu era um crânio matemático. Ciência é independente do corpo e que existe a possibilidade de criar uma realidade simulada com seres conscientes no futuro, então é possível estimar o número de seres conscientes que vivem numa simulação. E nós até temos uma fórmula para isso. Os fatores levados em conta são o número de civilizações que chegarão no nível pós-humano, a quantidade de simulações de ancestrais que essas civilizações pós-humanas vão criar e o número de seres que tenham vivido numa civilização como a nossa antes de atingir o nível pós-humano. Só um aviso, os próximos segundos do vídeo vão conter um pouco de matemática, mas não se assustem porque o resultado é realmente importante. Já que talvez nem toda civilização pós-humana tenha interesse em criar realidades simuladas, nós vamos considerar que F1 é o número de civilizações pós-humanas interessadas em criar simulações dos seus ancestrais e N1 é o número de simulações ancestrais de fato criadas pelas civilizações interessadas. Assim nós podemos trocar N por N1 vezes F1. E com isso a fórmula toma essa aparência. Ah, isso aí é mole, pô. Isso aí, essa equação aqui... Vezes F1. O FP vezes F1 vezes N1. Ali embaixo mais um. Isso aí é 2, pô. Isso aqui é 2 pra caralho. Pode confiar. É 2. Resposta é 2. Com isso, a fórmula toma essa aparência. Ok, a matemática acabou. Vocês podem voltar a respirar. Como o fator N1 E cadê a resposta, filha da puta? Uma civilização pós-humana teria poderes computacionais muito além do que nós podemos imaginar hoje, então nós podemos concluir 3 possíveis resultados para a equação. 1. A fração de civilizações humanas que sobrevivem para alcançar o nível pós-humano será próxima de 0. 2. As civilizações pós-humanas terão interesse próximo de 0 de fazer simulações computacionais dos seus ancestrais. 3. A fração de seres com experiências humanas que vivem numa simulação terá uma probabilidade perto de 1. E isso significa que se as duas... Esse maluco ele tem a capacidade de falar qualquer coisa e você acredita fielmente no que ele tá falando, de verdade. Ele dá, porra, número, um monte de coisa e tal, fala coisa pra caralho, um monte de coisa científica, matemática. Às vezes tu não entende, mas fala assim, pô, deve estar certo. Foda-se. Você tá falando um monte de merda que a gente nunca vai saber. Duas primeiras opções forem de fato improváveis, então, muito provavelmente,
nós já vivemos numa simulação. E o pior, mesmo que não estivéssemos em uma simulação, nós não teríamos como ter a certeza se nós somos a civilização base ou se nós já somos uma simulação computacional. Então, considerando essas estimativas e seus resultados probabilísticos, se nós fôssemos fazer uma aposta, tipo um bolão da realidade, seria muito mais sensato de apostar que nós estamos de fato numa simulação do que É Red. Aposta comigo é Red. o contrário. Calma, nós vamos voltar ao trilema lá do começo do vídeo. A primeira opção diz que a humanidade provavelmente não irá alcançar o nível pós-humano. Isso não significa que nós vamos ser extintos em breve. Significa apenas um colapso da civilização tecnológica. Nós podemos continuar existindo indefinidamente, só que sem nunca atingir o nível pós-humano. A segunda opção diz que civilizações pós-humanas não estarão interessadas em fazer simulações dos seus ancestrais. Mas para que isso seja verdade, nós teríamos que mudar radicalmente as motivações atuais sobre fazer realidades simuladas, de modo que toda civilização avançada vai convergir para um ponto de desinteresse, seja porque ninguém mais tem vontade de criar simulações dos seus ancestrais, ou porque alguém criou leis que proíbem esse tipo de coisa, ou alguma outra razão que eu não sei aqui. Ou seja, no cenário hipotético da segunda opção, nós teríamos uma civilização bastante diferente da que nós temos hoje, em termos até mesmo sociais e econômicos, o que pode parecer uma opção desejável para muitos. Agora, a terceira e última opção é a mais Tem curiosa. mais? Caralho. Nós estamos vivendo numa simulação. Dentro desse cenário, nós estaríamos em um nível de realidade inferior ao nível fundamental da realidade, que seria a realidade dos humanos biológicos em estágio pós-humano. E agora as coisas podem ficar ainda mais estranhas, porque as civilizações simuladas poderiam criar suas próprias realidades simuladas, gerando uma série de níveis de realidade, cada vez menos fundamental e mais distante da sua o multiverso, origem. né? Seria como se a civilização base tivesse criado uma segunda realidade simulada. E aí essa segunda realidade cria uma terceira, que por sua vez cria uma quarta realidade. E por aí a coisa pode ir bem longe. Nós teríamos muitos níveis de realidade, sendo apenas uma delas uma realidade não simulada, que é Papo reto, em alguma delas o Flamengo caiu pra Série B. Tenho certeza, moleque. Esse time tem que cair em alguma realidade. Tem que cair. a da civilização base. Um ponto importante é que se o custo para uma civilização simulada criar outra civilização simulada for muito alto, então a civilização base deveria desligar sua simulação assim que os simulados estivessem prestes a criar os seus próprios simulados. Agora, caso a gente, nesse momento, esteja vivendo numa simulação e nós consigamos desenvolver a nossa tecnologia a ponto de criar realidades simuladas com os nossos ancestrais, então nós teremos evidências contra as duas primeiras opções do trilema. Ou seja, primeiro, nós não estaremos extintos antes de atingir o nível pós-humano. E segundo, nós seríamos uma civilização pós-humana executando realidades simuladas da nossa própria história evolutiva. Isso significa que nem a primeira e nem a segunda opção do trilema é verdadeira. E por consequência, nós deveríamos aceitar a última, que é a opção de que nós já vivemos em uma simulação computacional. Ainda um outro cenário possível seria uma realidade simulada de apenas algumas pessoas, ao invés de simular todos os nossos ancestrais. Isso seria mais barato porque... Caralho. Papo reto. O Killian 1111 chegou à conclusão que nós vivemos dentro de um memory card que seria de fato a galáxia. Foda. Foda. Nós estamos dentro do memory card, que é a galáxia aí. Porque nós precisaríamos simular menos mentes conscientes e, por consequência, menos gasto computacional. O lado estranho disso é que existiriam pessoas sombras, ou seja, criaturas que seriam feitas apenas para simular o comportamento humano, mas sem consciência alguma. Basta que elas sejam capazes de enganar os humanos conscientes simulados. E você poderia estar rodeado dessas pessoas, e você não conseguiria dizer a diferença. Mas calma, isso é uma hipótese em cima de outra hipótese. Hoje em dia, nós nem mesmo sabemos se é possível, de fato, reproduzir o comportamento humano sem ser humano. Esse é o famoso teste de Turing, inclusive. Bom, resumindo, ou muito provavelmente nós não chegaremos ao nível pós-humano no futuro, ou se chegarmos, nós não criaremos simulações dos nossos ancestrais. Ou se nada disso for o caso, então nós já estamos vivendo numa simulação. Supondo que de fato nós estejamos vivendo numa simulação e que nós não conseguimos diferenciá-la de uma realidade fundamental,
Que diferença isso realmente faz em nossas vidas? Nada, No artigo do moleque. Bostrom, ele Papo afirma que reto, praticamente nada. nada mudaria caso soubéssemos que estamos numa simulação e que quase ninguém ficaria louco. Mas será que nós não iríamos mesmo enlouquecer? Se você estivesse em uma realidade simulada, o que você faria? Não se esqueça, você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Cara, papo reto, cara, que deixar a gente em choque. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Moleque, tem que botar esse maluco no BBB, foda-se. Verdade é essa. Bota o Rakitic no BBB pra ele lançar essas histórias aí pra uma pessoa comum, do povo, tá ligado? E ver o que ele faz dentro de uma prova de resistência, entrando na mente dos seus candidatos, tá ligado? Tem que botar esse Rakitic no BBB. Tem que botar, pra ver como é que ele vai agir. Pô, papo reto, esse maluco aí, 1 horinha de conversa, ele te deixa maluquinho, filho. Oficial.